Olá, leitores! Aqui é a Samantha e você está no canal do blog Degrau de Letras. Hoje eu vim falar sobre minha última leitura, que foi o livro Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens, que chegou aqui no Brasil pela editora Intrínseca, agora em 2020. Bom, antes de eu começar a falar sobre esse livro, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, de se inscrever no canal e assinar o sininho de notificações para ficar atento às próximas resenhas. Esse livro traz a história de Kia, uma jovem que vivia no Brejo e ela era conhecida numa pequena cidade da Carolina do Norte por a Menina do Brejo. O Brejo era um lugar onde pessoas de má índole iam para fugir de seus credores e da justiça, e por causa disso que os moradores dessa pequena cidade os chamavam de lixo branco. Por que dessa adjetivação branco? A história se passa, a maior parte dela, entre a década de 50 e 60, quando as leis de Jim Crow ainda estavam vigentes nos Estados Unidos. E essas leis eram uma das principais responsáveis por toda a segregação racial que se via nas cidades. Aquelas leis lá de os negros só poderem sentar no final do ônibus e etc. A história se passa em duas linhas narrativas, duas linhas temporais. A primeira em 1969, quando o corpo de Chase Andrews é encontrado na torre de incêndio. O detetive então começa uma investigação. E a outra linha temporal se passa entre 1950 e 2009, onde a gente acompanha a infância, da infância até a velhice da Kia. A Kia foi abandonada desde a infância por todos os seus familiares, pai, mãe, irmãos, e ela precisou se virar sozinha na vida do Brejo. Ela começou então a observar mais o Brejo, todos os animais, a vida em si, as plantas, as águas, todos os detalhes do Brejo se tornou então a sua família. Nas poucas ocasiões em que ela chegou aí à cidade, ela percebeu que os animais mais perigosos realmente eram as pessoas. A cena que fica mais marcante isso é quando ela vai à escola e ela sofre bullying porque no primeiro dia de aula ela não consegue soletrar uma palavra. Então as crianças rechaçam ela e até mesmo a esposa do pastor da cidade não quer que ela fale com as outras crianças porque ela é um lixo, uma pessoa que não merece ter essa relação com os habitantes locais. Então, ela desde muito nova vive toda essa hostilidade dos cidadãos, né? Então, talvez seja melhor mesmo ela ter que lidar com os animais, não com pessoas. E pouquíssimas pessoas ajudam Kia. Uma dessas pessoas é Pulinho, um homem negro, dono de um posto de gasolina que também conhecia a hostilidade dos brancos. Então, por ter essa afinidade, né, essa necessidade de sobrevivência, ele acaba ajudando a jovem em vários aspectos. Kia é uma moça muito resiliente, muito inteligente. Mesmo ela não tendo comparecido às aulas na escola, um amigo a ensina a ler, a escrever e a estudar ciências. E a partir daí, ela começa a catalogar todas as espécimes que ela encontra no Brejo. Bom, os dias dela são muito longos e solitários, então ela faz isso para preencher o seu tempo e ela faz com a devoção e com um amor que você fica com vontade de conhecer todo aquele trabalho que ela faz. Isso, inclusive, mais na frente faz com que ela mude completamente de vida. Esse livro, ele traz muito a questão da natureza e da solidão. São temas perenes em todo o romance. Em um determinado momento, a investigação sobre a morte do Chase Andrews se cruza com a vida da Kia. E a partir daí, ela vai ter que lidar novamente com as pessoas da cidade. Mas aí ela já está adulta, ela já não é mais aquela moça arredia e solitária do Brejo. Ela já é uma mulher adulta que tem relações de negócios, enfim, ela é como se fosse, muito entre aspas, né, quase uma outra pessoa. Então, já do meio para o fim, né, vai se desenvolver o resultado dessa investigação, que é que rolou aí, né. Esse romance foi um daqueles livros em que eu não consegui largar.
Inclusive, eu ficava todo o tempo pensando no brejo, nas penas e nas conchas que a Kia colecionava e cheguei a chorar no final. Eu literalmente chorei enquanto eu estava lendo o livro no ônibus. É um livro muito emocionante. A narrativa parece bastante o ambiente do brejo. Ele é silencioso, um pouco parado, mas cheio de vida. O que pode soar um pouco parado demais, chato para alguns leitores e poético para outros. Vai depender muito do ponto de vista de quem está lendo. Eu amei esse livro, eu recomendo muito para quem não tem esse problema de narrativas um pouco paradas, porque ele é um romance muito bonito de acompanhar, né? Eu gostei bastante mesmo desse livro. Eu acho que eu dei 4 estrelas para ele no Scoob e no Goodreads. Eu só não dei 5 porque eu só dou 5 quando o livro realmente me transforma de uma forma avassaladora. Então esse é mais assim mesmo para passar o tempo, apesar de levantar questões bem pertinentes. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. Pronto. Eu falei no começo. Falei.